Bem-vindos ao O Debate. Nosso espaço para, aquele intercâmbio intelectual rigoroso e a análise de múltiplas perspectivas. E hoje a gente tem um cenário mental meio maluco para começar. É um exercício de imaginação, né? Exato. Pense no seguinte cenário: imagina que você tem nas mãos um manual de sobrevivência. A expectativa natural é achar ali um pragmatismo absoluto, tipo como construir um abrigo sustentável, como purificar a água que você vai beber amanhã. Regras duras de convivência também. Sim, para que o seu pequeno grupo não se autodestrua sob a pressão do isolamento, sabe? E tudo ali é focado intensa e biologicamente no agora. A sobrevivência é material. Mas, imagina se no meio desse manual extremamente detalhado sobre gerenciar recursos e impulsos, as últimas páginas, subitamente revelassem que um helicóptero de resgate cósmico está a poucos minutos de pousar. O que muda completamente as regras do jogo. Exatamente. Isso muda o propósito pelo qual você ferveu a água de manhã. E hoje, nós vamos aplicar essa exata lente a um documento histórico do primeiro século. Estamos analisando especificamente o capítulo 4 de uma carta antiga, a primeira carta aos Tessalonicenses. Escrita para uma comunidade na Grécia Antiga que estava sendo literalmente esmagada por uma tensão absurda entre as demandas implacáveis da vida cotidiana e a promessa literal do fim do mundo. Isso. E como uma nota rápida de rodapé, vale mencionar que a nossa estruturação e análise do material-fonte hoje incorporam referências do Copyright de 2001 a 2026 do professor José Márcio Lacerda. Todos os direitos reservados. Sempre importante dar o devido crédito, né? Com certeza. E, olha, é um texto que nos captura justamente por essa colisão ininterrupta entre o completamente mundano e o absolutamente transcendente. Nós vemos o autor navegando entre o suor do trabalho manual e os eventos mais dramáticos do cosmos. E é aqui que traçamos a nossa linha central de debate hoje. Qual é a verdadeira força motriz, o verdadeiro motor dessa seção do texto? Estamos diante de um manual de ética prática, desenhado para fincar raízes e sustentar uma sociedade minoritária no tempo presente? Eu vou defender que sim. O cerne aqui é a engenharia social, usando a esperança do futuro apenas como uma ferramenta pastoral indispensável para manter a ordem e a economia do grupo funcionando hoje. Eu já vejo isso por um ângulo completamente oposto. Eu vou argumentar que a iminência de um resgate apocalíptico, a volta do Senhor descendo dos céus, é o motor absoluto do texto. O motor absoluto? Absoluto. Sem esse evento cósmico futuro, a moralidade e as exigências práticas do presente perdem toda a sua sustentação lógica. Não é um manual de construção civil, sabe? É um manual de evacuação. Para provar que isso é sim um manual do agora, a gente só precisa olhar para onde o autor gasta a maior parte da sua tinta logo no início do argumento. Ele não começa com os anjos e as nuvens. Ele desce para as trincheiras da biologia e da economia local. Mas o contexto de fundo? Calma, deixa eu colocar o ponto do texto. Ele declara categoricamente: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele faz questão de não deixar isso no reino da abstração mística ou do transe religioso, o que era bem comum nos cultos da época, né? Sim, os cultos de mistério gregos. Isso. Ele diz o que essa santificação significa no mundo físico. Controlar o próprio corpo em honra, abster-se da prostituição e, incrivelmente, não oprimir ou enganar o seu próprio irmão nos negócios. É fascinante que a ética comercial esteja colada na pureza sexual. É uma mistura curiosa, eu admito. É super prática. Se olharmos para isso como a fundação de uma nova comunidade no meio de um império hostil, essas são exatamente as nossas leis de zoneamento. Como gerenciar os impulsos mais viscerais da nossa espécie, sexo e dinheiro, para que não destruam a comunidade de dentro para fora. Ele não está mandando eles fugirem para as montanhas. Ele está ensinando como operar um comércio sem mentir. Isso é a construção de uma base duradoura. Olha, o seu paralelo com as leis de zoneamento é uma imagem forte, eu concordo. Mas esbarra num problema lógico fundamental aí.
Qual? Lei de zoneamento urbano implicam que você quer que o prédio da prefeitura dure 100 anos, né? Você faz um plano diretor para as próximas gerações. Mas a linguagem aqui é de ruptura. O autor está, na verdade, mandando eles deixarem as malas prontas. Malas prontas. Com tantas regras de convivência. Exatamente. Você não escreve leis complexas de zoneamento na sala de embarque de um aeroporto internacional, que é exatamente o que essa comunidade é para ele. Olha a justificativa explícita que ele dá para essa ética nos negócios que você acabou de citar. O texto não diz: não engane seu irmão em negócio algum porque precisamos de uma economia circular forte e autossustentável para o próximo século. Ele diz que Deus é o vingador. Exato. Porque o Senhor é o vingador de todas essas coisas. Essa é a chave de ignição da ética deles. A obediência civil e a pureza corporal são diretamente motivadas pelo peso esmagador de um juiz divino. A rejeição dessa ética não é tratada como uma simples quebra de contrato comunitário, mas com a frase: quem rejeita isso não rejeita o homem, mas a Deus. O comportamento biológico e material é inteiramente sequestrado pela realidade cósmica. Bom, você chama de sequestro cósmico, eu mesma prefiro chamar de mecanismo máximo de coesão. Como assim? Pense em como os agrupamentos humanos funcionam sociologicamente falando. A ameaça desse Deus vingador é a garantia máxima de que o tecido social não vai rasgar numa tarde de terça-feira. Se a ideia de um juízo final intransigível é o que impede um artesão de roubar o outro na hora de pesar a prata, então a teologia de alto nível está a serviço prático da economia local. Você inverte a prioridade. Não inverto, eu vejo a utilidade. Ele usa o juízo divino para estabilizar o mercado deles no presente. E nós vemos essa preocupação com o presente explodir quando ele fala do mundo exterior. Você se refere aos gentios que não conhecem a Deus. O que, de novo, prova o foco no isolamento. Isolamento moral, sem dúvida, mas com um engajamento físico e cívico brutal. Veja a instrução: procurar viver quietos, tratar dos vossos negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. A gente precisa entender o porquê dessa ordem. Se o fim do mundo está literalmente batendo à porta, qual é a reação psicológica natural de qualquer grupo humano? Pânico. Pânico! É a histeria coletiva ou o niilismo absoluto. Sabe, se o mundo acabar na sexta, por que eu vou trabalhar na quarta? O impulso natural seria vender tudo, abandonar o emprego, encostar nas costas de vizinhos mais ricos e ficar lá esperando tal resgate. Sim, o que de fato aconteceu em algumas comunidades. Mas o autor proíbe essa histeria. Ele quebra a lógica do desespero e exige o suor diário. Ele quer calos nas mãos. E a explicação mecânica que ele dá para o trabalho braçal é reveladora. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. E qual você acha que é a motivação real por trás dessa independência cívica que ele pede? Reputação e sobrevivência a longo prazo. Os de fora são a vasta sociedade greco-romana que os observava de perto, provavelmente com muita suspeita, né? Bastante suspeita. O autor exige que a comunidade trabalhe arduamente, gere seus próprios recursos e mantenha uma reputação pública intocável perante essas pessoas. O mecanismo que ele quer ativar é o do bom testemunho público. Olha, você não se preocupa de forma tão meticulosa com as relações públicas do seu grupo e com não precisar pedir dinheiro emprestado para o padeiro romano da esquina se a sua única certeza é que a trombeta celestial vai tocar a qualquer minuto. Você não planeja a sua autonomia financeira se não acredita que o amanhã vai existir. Ele os força a continuar na roda do funcionamento civil. Olha, a sua lógica faz um sentido perfeito. Mas do ponto de vista de quem administra uma organização moderna, sabe? Eu acho que você está lendo com óculos do século XXI uma mente que estava impregnada com o apocalipse no primeiro século. Eu não diria óculos modernos, apenas sociologia básica. Mas veja, a preocupação aguda do autor com os de fora não é um desejo de integração cívica sustentável ou um programa de relações públicas a longo prazo. É uma tática clássica de sobrevivência em território hostil.
Imagina uma célula de resistência operando atrás das linhas inimigas. Certo. O comando do general não é construa uma reputação brilhante para que um dia vocês possam se candidatar a prefeito da cidade. O comando é não chamem a atenção desnecessária, não cometam crimes comuns que atraiam os guardas imperiais e, principalmente, não dependam das rações do inimigo. Então, na sua leitura, o trabalho manual é basicamente uma estratégia de camuflagem até a extração final. Só isso. É uma estratégia de contenção. Considere o contexto da época. O próprio texto menciona o amor fraternal abundante que já circulava entre eles. Esse nível extremo de suporte mútuo ameaçava transformar a comunidade num grupo parasitário, onde, alguns trabalhavam e outros simplesmente encostavam esperando o fim. O famoso problema do carona. Exatamente. O comando para trabalhar com as próprias mãos visa blindar a sala de espera. O isolamento moral prescrevia que eles não vivessem segundo as paixões dos gentios ao redor. Mas como você se isola moralmente sem se tornar economicamente dependente dos irmãos de fé, a ponto de esgotar os recursos de todos? Aham. Eles precisam do trabalho bração apenas para manter independência de sua bolha. Eles passam pela sociedade, usam o mercado, mas com um escudo levantado. O foco de não necessitar de nada não é prosperar no império, é não se endividar com um sistema que está com os dias contados. Eles estão apenas mantendo a higiene do acampamento até a verdadeira realidade aparecer nas nuvens. Tá, mas se o foco psicológico é inteiramente esperar as nuvens se abrirem, então como nós explicamos o impacto devastador que a morte natural de alguns membros causa nessa comunidade? O trecho sobre os que dormem? Sim, se o manual foca só no evento futuro, por que o autor tem que intervir com tanta força na segunda metade do capítulo, dizendo não quero irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem? Sabe que essa crise de luto é, ironicamente, a prova definitiva da minha leitura escatológica, né? Não sei não. Me explica como. A crise documentada ali não era apenas o pesar emocional e a saudade normal que sentimos quando perdemos quem amamos. A gente precisa investigar a mecânica daquela angústia. Era uma crise de narrativa sistêmica, uma falha na teologia que estava corroendo tudo. Como assim falha na teologia? Pensa no mecanismo da crença deles, se aquela congregação operava sob a promessa febril de que o Cristo ia descer a qualquer momento para resgatá-los vivos. O que acontece psicologicamente quando os meses passam e as pessoas começam a morrer de velhice ou de doença nas suas próprias camas? Gera uma dissonância cognitiva em massa. Uma implosão existencial. O cérebro coletivo dá um curto-circuito. Eles pensam, nós fomos enganados, os nossos amigos morreram em vão, o resgate não funciona para corpos no túmulo. A morte ameaçava desmentir violentamente a validade central de toda a fé que eles adotaram. É por isso que o autor, ao enfrentar o luto que paralisava a cidade, não oferece filosofia estoica nem terapia de aceitação. Ele precisa salvar a validade da crença. E para isso ele apela para o evento cósmico. Exato. Ele saca a sua revelação apocalíptica mais gráfica e ensurdecedora, a ordem de comando, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Ele diz, não só eles não perderam a carona, como os mortos em Cristo vão subir primeiro. Essa resposta não é um anexo no final do capítulo para fechar com chave de ouro. É a chave mestra que evita que a religião inteira deles seja invalidada ali mesmo. O destino físico dos corpos importava apenas porque a promessa era encontrá-lo nos ares. Olha, eu concordo plenamente com você sobre a mecânica da crise narrativa. A mortalidade física realmente estava colocando em xeque a confiabilidade do calendário divino. A ameaça era inegável. Mas nós precisamos analisar cuidadosamente o como o autor emprega esse espetáculo teológico incrível. Como assim? A intenção por trás das nuvens. Sim, porque ele invoca as nuvens, o arcanjo e a trombeta cósmica. Ele faz todo esse movimento de levar o leitor até o topo do universo, revelando engrenagens celestiais, e então ele conclui todo o assunto com uma frase que desvenda a verdadeira intenção. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O alvo dele é o peito do homem angustiado, não a aula de teologia teórica. Mas, ao focar tanto no consolo, reduzir a escatologia a uma simples ferramenta de conforto emocional não é esvaziar o texto do seu aviso mais severo?
De forma alguma. Pelo contrário, é mostrar como a teologia gigantesca tem raízes profundamente humanas. Sabe, ele não está tentando escrever o livro do Apocalipse por esporte acadêmico. O evento estupendo nas nuvens existe para prestar um serviço terreno imediato. A crise do luto, se não fosse controlada, desestabilizaria toda a ordem civil que ele acabou de construir nos versos anteriores. Você diz, o trabalho manual e a ética. Claro, o que acontece com um humano em estado de luto sem esperança? Ele não foca nos negócios, ele não limpa o seu vaso em honra, ele não trabalha de forma laboriosa com as próprias mãos. A depressão social destrói a economia e a moralidade de qualquer grupo. As engrenagens travam. É uma perspectiva interessante, mas... Deixa eu só concluir esse raciocínio. O autor percebe isso e injeta a escatologia como uma medicação precisa e necessária. A visão estonteante da ressurreição garante que os mortos não estão perdidos, o que cura a paralisia emocional daqueles que ficaram. E ao curar essa tristeza debilitante, ele os liberta para voltarem ao que importa no momento, amar uns aos outros na prática, não defraudar nos negócios e viver de forma útil hoje. Portanto, a esperança mais distante que a mente humana pode conceber está sendo mobilizada estritamente para resgatar a funcionalidade daquela terça-feira de manhã. Olha, essa é uma ginástica interpretativa admirável. Obrigada. Argumentar que as nuvens e a ressurreição existem apenas para firmar os pés deles no chão poeirento de Tessalônica, mas eu diria que esse argumento confunde dramaticamente o sintoma com a própria cura do mundo, sabe? E o alívio temporal com a própria cura do mundo. Como eu estou confundindo? Sim, o alívio do luto é o efeito pastoral e terapêutico palpável, eu admito. Mas entenda o mecanismo de como o consolo funciona. Esse efeito psicológico só tem tração se, e somente se, a realidade cósmica for percebida no cérebro deles como a verdade suprema da matéria e do espaço. Eles não são consolados porque o líder deu uma bela metáfora poética sobre a eternidade. Eles encontram a paz porque acreditam literalmente que o universo material inteiro vai se romper ao meio pelo barulho de uma trombeta. Mas isso não anula o foco nas ações do presente. O evento apenas fundamenta o sentido das ações. Mas altera completamente a prioridade das ações. A razão pela qual eles conseguem secar as lágrimas e voltar a viver de forma quieta nos seus bairros não é porque uma cartilha de saúde social restaurou as suas mentes. É porque a linha do tempo biológica deles, que terminava no túmulo, foi conectada a um evento de escala astronômico inquebrável. Pense bem, se a ressurreição fosse apenas um truque pastoral bem executado, o texto perderia o seu peso de vida ou morte. O apelo feroz a não trapacear nas balanças de peso do comércio e o apelo ao sexo protegido da lógica mercenária dos gentios existem estritamente porque essas pessoas sabem que vão se deparar física e visualmente com o próprio Senhor. O encontro nos ares devora todo o significado isolado do presente. O que sobra é a preparação. Tudo bem, eu não nego que a profunda convicção na literalidade do evento era o que mantinha as mentes deles coesas. Se não fosse literal, se fosse encarado como mitologia, não traria o choque de realidade necessário para o consolo. No entanto, sabe, me parece que a sua visão diminui o valor intrínseco, o peso autônomo que o texto confere ao processo humano no agora. Em que sentido diminuir? Preste muita atenção ao trecho onde o autor diz que ainda nisto abundem cada vez mais, falando da maneira harmoniosa e justa de se relacionarem. Há um reconhecimento agudo de que o tecido das relações interpessoais e a dignidade do trabalho humano têm mérito diante de Deus em si mesmos. A santificação ali não é tratada apenas como passar no detector de metais antes de entrar na sala de embarque. Mas o objetivo final? Espera. O modo como aquela sociedade se estruturava, a recusa em explorar o outro no mercado de trabalho, é validada não apenas porque o mundo vai acabar, mas porque é a conduta que agrada a Deus, independentemente de quando a trombeta vai soar. É como se a instrução fosse, tipo, vocês pertencem ao cosmos eterno, mas enquanto o seu suor rega essa terra, comportem-se com a máxima excelência que a dignidade exige. Eu entendo perfeitamente de onde você puxa esse ângulo,
mas eu mesmo não consigo enxergar o texto concedendo autonomia à vida no Império. Claro que o caráter transformado importa, é a espinha dorsal dos versos iniciais, mas o mérito dessa vida excelente não é encontrado nela mesma. Ela é validada essencialmente através do atrito e do contraste com a escuridão. O contraste com os gentios, você diz? Isso. O autor delineia o tempo inteiro o contraste brutal com os gentios que não conhecem a Deus e depois com os demais que não têm esperança. A luz das ações éticas deles só brilha devido à sombra gigantesca projetada pela iminência do fim. Isso muda tudo sobre a mecânica da sociedade. Pensa comigo. Se a excelência temporal fosse o fim último, você veria conselhos estruturais maiores no texto da época. O autor estaria encorajando os leitores a formular uma nova filosofia educacional helenística, a lutar por posições no Senado romano, a criar instituições filantrópicas que pudessem atravessar os séculos. Mas as ordens são contidas, sabe? Hiperfocadas. Mantenha o vaso puro. Sim, mantenha o vaso puro, não atrase suas dívidas, ame intensamente o grupo minúsculo que entende essa promessa e mantenha o ouvido perfeitamente sintonizado para o céu. Bom, analisando o que trouxemos até aqui, acho que chegamos num núcleo profundo sobre a complexidade insana que é interpretar esse documento. O capítulo 4 se prova um desafio histórico, exatamente por operar num estado constante de alta voltagem entre essas duas forças. É uma corda esticada. Demais. E, do meu lado do argumento, eu mantenho que estamos lendo uma obra-prima de sobrevivência e estruturação civil. O gênio do autor reside em pegar uma promessa escatológica de quebrar o universo, ressurreição, anjos, punições divinas para fraude e usar isso não para criar monges ociosos no deserto, mas para forçar homens e mulheres comuns a balizarem sua ética diária na cidade grande. Ao lidar brutalmente com os impulsos do sexo e do lucro mercantil e ao oferecer o antídoto derradeiro para o pânico psicológico do luto que paralisa todos nós, o texto injeta resiliência no grupo. O fim do mundo, paradoxalmente, sustenta a vida no presente. E observando pelo lado de onde comecei, eu sustento que olhar para isso como um documento de sustentação civil é perder o alerta em letras garrafais no horizonte do texto, é um mapa imersivo de fuga, a vida silenciosa, o trabalho pesado nas tendas de comércio local, a recusa inflexível da moralidade frouxa greco-romana, tudo isso são as regras severas de uma sala de espera higienizada, até a chegada do evento supremo. A sala de embarque. A sala de embarque. O autor levanta essa parede moral formidável ao redor dos leitores, não para consertar o tecido social do império decadente lá fora, mas porque a identidade neurológica e da alma deles estava cravada naquele que descerá do céu com alarido. O remédio para o luto humano só é duradouro se a arquitetura cósmica da ressurreição relativizar toda e qualquer prioridade mundana. A promessa, assim estaremos sempre com o Senhor, consome, digere e apaga qualquer outro objetivo humano final. Mas você não acha fascinante que nós dois possamos observar o texto sobre essas duas pressões opostas e ainda reconhecer uma convergência quase genial? Há uma intersecção muito clara aqui. Este autor se recusa totalmente a aceitar a separação típica que fazemos até hoje entre o pó material e a alma imaterial. Ah, sem sombra de dúvida, nisso nós concordamos 100%. É a destruição violenta da velha dicotomia platônica, sabe? Aquela ideia grega de que o pensamento puro flutua e o corpo sujo é lixo descartável. Exato. Neste capítulo, nós vemos o reverso completo dessa filosofia. A fraude financeira escondida nos livros de contabilidade e a infidelidade que acontece atrás de portas fechadas à noite estão intimamente, indissoluvelmente soldadas ao exato momento em que tendões, músculos e ossos se levantarão das covas sob o som ensurdecedor da trompeta de um arcanjo. A fatura do sapateiro local e um evento cataclísmico que encerra a história humana, compartilhando a mesmíssima urgência na página de papiro.
O valor real de nós dissecarmos um documento tão antigo por ambas as lentes do engajamento presente versus a expectativa apocalíptica é enxergar a complexidade dilacerante da condição humana operando no limite. Com certeza. Reconhecer a mecânica dolorosa e simultaneamente dignificante de tentar cavar uma vida justa, de suar e pagar boletos, de tentar não depender de ninguém aos olhos dos cínicos lá de fora, enquanto a própria cabeça é forçada a inclinar para o teto, esperando o teto rachar para ser arrebatado para as nuvens. Sem exagero, a corda bamba existencial mais admirável e perigosa que qualquer grupo humano já decidiu atravessar e manter. E com essas duas pontas da corda bem intencionadas, deixamos as conclusões finais para você que nos acompanhou. O embate infinito entre a exigência fria e imediata da ética do agora e o brilho ofuscante prometido do amanhã, contido neste pedaço de história, continua a pedir investigações da nossa parte. Afinal, retornando ao nosso modelo inicial do manual de sobrevivência... O manual e o helicóptero. Isso. Se as regras de higiene e a convivência dentro da sua barraca na floresta importam mais do que qualquer resgate futuro, ou se a certeza de que o helicóptero se aproxima torna todo o acampamento provisório e banal. Bom, isso talvez dependa inteiramente de quão alto você consegue escutar o som das hélices cortando o céu. Até a próxima!